Já estamos de volta com o Devocional Intimidade e vamos agora para a nossa última ministração do tema Ele acredita em você. O amor de Deus, a vida de Deus, o coração de Deus sendo ministrado sobre cada um de nós. Se tem alguém que acredita em nós, esse alguém é o Senhor. Esse alguém todo-poderoso, criador de todas as coisas. Ele fez você, Ele gerou você porque Ele acredita em você. Porque Deus não faz nada para jogar fora depois. Tudo que Ele faz porque Ele acredita. E por isso você nasceu, como foi uma das ministrações. Na semana passada a gente falou sobre isso. Se você nasceu, meu querido, é porque Deus acredita em você. E o nosso texto base de hoje é Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Vamos ler a palavra de Deus juntos? A palavra de Deus nos diz assim, ó. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. E a nossa palavra do dia de hoje é: eu continuo te amando. Eu quero destacar aqui a parte A do versículo 7, ele diz assim, ó. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Você percebe que há uma diferença aqui, da maneira como os anjos conduziram, da maneira como os anjos falaram. Eles mencionaram todos os discípulos, mas a Pedro chamaram pelo nome. O dia que eu descobri essa palavra e que eu comecei a parar para meditar nisso daqui, eu achei muito tremendo. Porque se nós vamos... Por que Jesus falou isso aqui? Agora vamos para o contexto desse versículo. Pedro, momentos antes da crucificação de Jesus, estavam todos os discípulos ali e o próprio Jesus disse: o que eu vou passar agora, vocês não podem passar comigo. E todos os discípulos falaram: se for preciso, iremos contigo até a morte. Mas Pedro, ele foi mais incisivo. E interessante é que por 3 vezes Pedro falou: não, se preciso for, eu vou contigo até a morte. Jesus o redarguiu e ele novamente repetiu, e por uma 3ª vez ele repetiu: eu vou contigo até a morte. E Jesus então veio e disse: Pedro, meu querido e impulsivo Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E isso já era a 3ª vez quando ele falou: não, Jesus, eu vou contigo até a morte. Mas é muito interessante a forma como Jesus aborda e da maneira que ele fala com Pedro. Porque nós paramos para pensar que, mas Jesus estava expondo Pedro. Todos conhecemos. Se você for ler a Bíblia a fundo, você vai perceber que a personalidade de Pedro era uma personalidade impulsiva. Ele era um homem determinado, isso é um fato. Mas era o discípulo mais alvoroçado que Jesus tinha, era o mais brabo. Lá no momento em que Jesus recebe o beijo da traição, ele foi e cortou a orelha do soldado. Então ele agia por impulso. E quando ele estava falando ali, ele não tinha noção de quem ele era, mas ele precisava saber das verdades que estavam dentro de si, que não eram tão convictas quanto ele imaginava que era. Então, meu querido, às vezes, quando o Senhor, ele expõe as limitações, ele nos confronta, o único objetivo é transformar o nosso caráter, é transformar a nossa vida, é restaurar a nossa identidade e a nossa história. E foi o que ele fez com Pedro. Porque Pedro, então, a partir do momento que Jesus foi levado, e aí começa todo aquele processo dos açoites em Jesus, e leva para Caifás, e leva para Pilatos, e retorna não sei para onde, aquela correria toda. Houve um momento em que as pessoas estavam ali reunidas na praça, em frente ao palácio, onde Jesus estava sendo açoitado, e eles disseram: nós reconhecemos você, esse era um dos que andavam com ele. E Pedro, com todo medo, negou a Jesus pela 1ª vez. E aí foi a 2ª e foi a 3ª. E até se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, você observa que tem uma hora, uma das cenas, acho que das mais terríveis do filme, quando Jesus está apanhando ali no meio daquela praça,
e o chicote bate, arranca um pedaço do rosto dele, das costas dele, é muito duro aquela cena. E eles focam os olhos de Jesus, porque naquele momento Pedro nega Jesus pela terceira vez. E mesmo sendo um filme, você olha naquele filme e você percebe o olhar de amor de Jesus. E Jesus não olhou para Pedro dizendo assim, eu disse a você que seria. Não, ele lançou amor. Porque a partir daquele momento, Pedro, ele pôde enxergar quem ele era. E esse é o grande objetivo do confronto. O objetivo do confronto é que você enxergue a sua realidade interior, que muitas vezes só o Senhor conhece. Não é expor você, não é envergonhar você, porque as circunstâncias, elas expõem o nosso caráter. Mas ali se construiu uma oportunidade para que Pedro tivesse essa área impulsiva do seu caráter transformada, curada, liberta e restaurada. E o Senhor, nesses dias, Ele tem nos confrontado diante das nossas áreas de limitação para que nós sejamos transformados. Mas Ele lança essa frase sobre nós todos os dias. Porque Jesus não nos ama pautado na nossa natureza pecadora que necessita dEle. Ele nos ama porque Ele nos criou para o seu amor. E então Ele disse para Pedro, eu continuo te amando. E por isso que quando o anjo, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, Jesus não estava, Jesus deixou uma palavra para aqueles anjos lançarem sobre aquelas mulheres. Diga a todos e a Pedro, o que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento? Eu conheço as tuas limitações, eu conheço os teus erros, eu sei quem tu és, mas agora tu também sabes quem tu eras. Mas mesmo assim, eu continuo te amando. Quando Jesus lançou essa palavra sobre Pedro, e ele disse assim, diga a Pedro, naquele momento Jesus estava restaurando a identidade de Pedro. Eu fico imaginando, porque por mais que Pedro fosse impulsivo, ele amava Jesus com sinceridade. Ele largou tudo, largou seu barco e pensa num homem que amava aquilo que fazia. Ele abandonou tudo para viver com o Senhor Jesus e ele amava Jesus. E ele sofreu muito quando ele percebeu que ele não era tão convertido quanto ele imaginava. Dói quando nós somos confrontados, mas é uma dor com propósito. E essa dor com propósito nos leva para um lugar de revelação e intensidade no amor de Jesus. E foi o que aconteceu com Pedro. A partir daquele momento, Jesus disse assim, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele o consagrou ao apostolado naquele momento e disse assim, eu continuo te amando. Você é meu amigo, você é meu filho. E essa dor com propósito que está no seu coração vai servir de estímulo e de palavra para a vida de milhares de pessoas. Isso tanto é um fato que hoje, agora, nesse momento, eu e você estamos sendo ministrados como Pedro foi ministrado naquele presente momento. E a identidade de Pedro foi restaurada. A nossa frase do dia de hoje, ele assumiu o seu lugar de filho, assumiu o lugar que estava preparado para ele. Então, meu querido, quem sabe você está como Pedro hoje. O seu caráter, ele foi exposto diante de você. E quando Jesus faz isso, ele tem um único objetivo, transformar essa história, curar a sua vida, curar esse seu coração. Quem sabe agora você está ferido, está doendo, né? Quando Jesus mostra a nossa área de limitação, ai, dói. Eu sei porque já passei por isso muitas vezes, dói, mas é uma dor com propósito que transforma a nossa vida. Por isso que eu quero orar com você nesse momento, para que diante das convicções e dos confrontos que o Senhor Jesus nos leva, a gente venha entender e a gente possa mergulhar nesse lugar de intensidade, de cura, de libertação e de transformação. Vamos orar? Eu te convido para orar comigo nesta manhã. Papai, a Tua palavra é vinho novo, mas a Tua palavra também é espada. E é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Neste dia, Senhor, eu quero clamar junto com todas essas pessoas que estão conosco, para que eles possam entender, Pai, que o confronto tem um único objetivo, transformar a nossa vida, transformar a nossa história e nos transformar para transformar a vida de outras pessoas. Pedro nunca mais foi o mesmo depois daquela experiência. E Tu, com tanto amor, restaurastes a Pedro, dizendo, eu continuo te amando, porque o seu nome foi mencionado de forma amorosa.
E hoje, o Senhor está mencionando o nome desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança que está comigo nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, nessa madrugada, Senhor Jesus, aonde quer que chegue essa palavra, Deus. O Senhor está chamando o Pedro, o Senhor está chamando a Joana, a Maria, a Isabela, a Cristina e tantos nomes que poderiam ser mencionados aqui, Pai. E eu quero declarar, Senhor Jesus, estamos aqui para te ouvir. Cura, está doendo, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está transformando o nosso caráter e colocando o seu caráter em nós. E nós cremos nisso e recebemos a tua palavra sobre as nossas vidas. Recebemos o confronto e recebemos o bálsamo que vem do teu amor, porque sabemos que tu continuas nos amando. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. É desse jeito que a gente vai além. É desse jeito que nós vamos crescendo, é desse jeito que nós vamos voando na presença do Senhor. Então, meu querido, não importa o que acontecer, se lance no Senhor e grandes coisas Ele vai revelar sobre você e sobre a sua família, sobre aqueles que Ele tem colocado à sua volta. Então, gente, final de semana, aproveite o tempo que o Senhor tem te dado com qualidade, com vida, com amor, com harmonia. E segunda-feira, se o Senhor permitir, a gente estará novamente aqui. Guarde essa palavra no seu coração. O Senhor continua te amando e fazendo realmente a diferença na sua vida. Que cada dia mais você possa viver esse propósito. Quero deixar um beijo especial para todo o pessoal lá da Picucha Modas, ali em Brusque, né? Você segue pela Avenida Itaipava, pela Antônio Raio e vai até chegar em Brusque. Você está ali encontrando a Picucha Modas, uma moda, olha, preço maravilhoso, um atendimento fora de série, um carinho muito especial você encontra na Picucha Modas. Também quero mandar um abraço especial para Sandra, ali da Divina Calçados, seu esposo, toda a família Fadel. Essa semana, né, na semana passada, viveu um momento difícil, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, minha querida, e você cumpriu o seu propósito ao lado da sua querida sogra Jorge, sua mamãe e toda a família Fadel. Eu queria deixar um abraço especial, os nossos sentimentos a vocês. Sabemos que é um momento difícil, mas que o Senhor esteja confortando seus corações, porque com certeza a sua mamãe está lá com o Senhor, guardada e protegida pelos braços amados do Pai. Então fica aqui o abraço do Devocional Intimidade, de toda a minha equipe e um carinho muito especial para você, Sandra, minha amiga. E se você quiser o melhor sapato, melhor preço e com muito carinho, é claro, ali na Divina Calçados, o endereço está na sua tela. Gente, assim nós vamos terminando o nosso Devocional Intimidade de hoje. Não esqueça, família, projeto de Deus, projeto amado e abençoado. Ó, grande beijo no coração de vocês. Até segunda. Tchau. Salvation complete, now forever